Bom, vamos estudar hoje a lição número 8 do segundo trimestre de 2024. O tema da lição do próximo domingo, né, é confessando e abandonando o pecado. Na página 2 eu coloquei aí o texto áureo, que está em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bom, sempre lembrando aquele padrão, que você encontrar em negro significa que é o texto original da revista. O que você encontrar em fonte verde significa que é um comentário que eu estou acrescentando, né? Tá bom? Então eu comento aí. O termo transgressão neste versículo é tradução do termo hebraico pesha e significa ir além do limite estabelecido por Deus. É a palavra no hebraico que é traduzida por transgressões, tá bom? Ou seja, tudo que você faz que foi além do limite que Deus estabeleceu, então isso é uma transgressão. Você confessando essas transgressões, você alcança misericórdia. Bom, um outro texto importante que eu coloquei aí para vocês é Isaías capítulo 53. Está na página 3 do nosso material didático. Bom, então Isaías 53, versículos 5 e 8. E diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, é a mesma palavra hebraica, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Bom, esse texto eu escolhi ele, coloquei ele aí para vocês, porque ele é um texto-chave na nossa relação com Deus e do perdão que nós alcançamos, porque ele está profetizando o sacrifício do Messias. Ok? Então diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou seja, às vezes que nós fomos além do limite que Deus estabeleceu. Não? Como que nós vamos alcançar perdão? Através das feridas, né, de Jesus Cristo, ou seja, ele ter recebido os nossos pecados em substituição. Não? A verdade prática diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Confessar, tá bom? Vem necessariamente junto com a decisão de abandonar. Se a pessoa confessa, mas ela não está determinada a abandonar, ok? Então a confissão não adianta, né? Estou falando para ele retomar a comunhão com Deus, porque se você confessa, essa confissão deve estar acompanhada de uma determinação de lutar, de não vai mais se render àquela prática, ok? Então, confissão, ele também deve vir junto com abandono, tá bom? Confessa e abandona. Bom, na página 4, eu coloquei aí a leitura bíblica em classe. Essa leitura talvez seja assim, uma das leituras mais interessantes, exatamente para falar de transgressão e de pecado, transgressão, né? E também do perdão, ok? Então, a leitura bíblica em classe é Salmo 51. Estamos na página 4 do nosso material didático. O versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, aquelas coisas que eu fiz que foram além do limite que tu estabeleceste, transgressões é isso, tá bom?
além do limite que tu estabeleceste, né, apaga todas essas coisas, tá bom? O versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Eu comento em verde, né? O termo iniquidade neste versículo é tradução do hebraico avon, e segundo o dicionário Strong significa culpa pelo pecado. Essa palavra iniquidade, ela significa culpa pelo pecado. E isso é importante você enfatizar para os seus alunos. Por quê? Nós, como pastores que estamos sempre ouvindo palavras das pessoas, uma coisa que nós observamos às vezes, a preocupação que a pessoa tem dela ter sido perfeitamente perdoada. Vou dizer assim, tá bom? As coisas que eu fiz, eu fui perfeitamente perdoada. Esse é um dos pontos, né, importantes. E o que essa palavra, segundo o dicionário, ela ajuda? Ou seja, Deus, além de te perdoar, Ele também te cura dessa culpa pelo pecado, porque o inimigo vai ficar te acusando, mas a acusação dele não vai valer nada. Por quê? Porque você não tem mais essa culpa. O que você fez está até na tua memória que você fez, mas é algo que parece que foi distante, foi feito por outra pessoa. Não parece que foi você que fez aquilo, tá bom? Então, quando ele ora, lava-me completamente da minha iniquidade, a palavra iniquidade tem esse significado no hebraico. O versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, ele confessa diante de Deus, e a partir desse momento ele está dizendo o seguinte: eu pequei, confessei, né, então, para que seja justificado, eu quero ser justificado, né, e puro, né, quando eu julgar alguma coisa. Né? O versículo 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, é uma herança que todos os homens têm, né? Descrevendo a limitação de todos. Aqui o texto é de Davi, mas se você for procurar Moisés, Abraão, você vai encontrar falhas, né? O versículo 6: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Bom, coloquei também para ajudar você a explicar para o seu aluno o significado da palavra isopo. Eu comento abaixo. O isopo era uma planta usada para espalhar o sangue do sacrifício. Eu escolhi o texto de Êxodo, capítulo 12, versículos 22 e 23, porque esse texto ele está descrevendo exatamente o ato da noite da morte dos primogênitos, quando Israel, para se livrar desse anjo da morte, ele tinha que ter um sinal do sangue na porta, ok? Então veja, Êxodo, capítulo 12, versículo 22. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia. Era normalmente uma planta, né? Que eles pegavam aquela planta, ela chupava, tem tipos de folha que ela expele o líquido, né? Então, e essa planta, ela tipo chupa mais o sangue, então ela mantém mais o sangue. Tá bom? Então, ela era aquela planta que eles tocavam na porta. Né? Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios.
Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Por que Deus estava instituindo isso? Era para indicar aos israelitas que a nação, eles precisavam, de um cordeiro que eliminasse em definitivo o pecado da nação. Ou seja, está profetizando a vinda de Jesus. E certamente Davi tinha consciência desse texto, né? Porque esse texto ele é muito importante para Israel, porque envolvia a instituição da Páscoa. Né? E se nós hoje, quando vamos celebrar a Santa Ceia, nós lemos ou o Evangelho, no momento que Jesus institui, ou as palavras de Paulo em Romanos 11, qual o texto que eles liam? Eles liam esse texto. Esse aqui era o texto-chave. Bom, hoje também lemos Isaías 53, né? Mas eles, na Páscoa deles, eles liam esse texto como texto-chave. Então, é muito provável que Davi tivesse em mente exatamente aquela simbologia. Ele entendeu, aquele cordeiro era para purificar o pecado deles, né? O versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ou seja, traz a alegria de volta para mim, né? E ele usa uma expressão simbólica, né? Vamos dizer que o interior dele está quebrado, né? Porque perdeu a comunhão com Deus e se sente quebrado. Isso é natural, mas Deus, ele tem que se afastar do pecado. Tem que se afastar do pecado. No momento em que ele se arrepende, imediatamente Natan já vai falar para ele: o Senhor transpassou o teu pecado. Ok? Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Bom, lembrando, esse salmo ele envolve a história, né, do pecado de Davi, dos pecados, né, com a mulher de Urias, armando a morte de Urias, todo aquele erro. E o profeta Natan, após ele se arrepender, então o tema é confessando e abandonando. Então, desse tema, falando para os seus alunos, o momento que ele confessou, o profeta imediatamente falou para ele: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Bom, a leitura bíblica em classe também traz o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Bom, então ele conclui com esse texto de João, falando também sobre a confissão e o perdão. Se nós confessarmos, ele é fiel e justo. Vou dar um exemplo para vocês poderem explicar para os seus alunos como que Jesus Cristo é fiel e justo ao mesmo tempo, né? Ou é um paralelo de ele é o justo e o justificador, mas principalmente fiel e justo, porque veja, o homem, ele merecia ser condenado, ok? E algumas pessoas dizem: mas Deus livrou o homem, Deus absolveu o homem. Não, na verdade, Deus não absolveu o homem, Deus condenou o homem, ok? Porque ele é justo, então ele tinha que nos condenar, tá bom? Mas ele também é fiel ao amor por nós, tá bom? Então, ele como justo, ele nos condenou, e como fiel e como amoroso,
ele tomou o lugar de condenação. Olha, ele é justo, ele não nos absolveu, ele nos condenou. Tá bom? Mas depois ele tomou o lugar de condenação. Bom, a introdução, agora na página 7, diz o seguinte: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João descreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois as suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Ok? Então, aqui, quando fala de consequências, o próprio exemplo-chave, que é de Davi, né, o próprio profeta Natan falou para ele que teria consequências, né? A violência não sairia da casa dele, não saiu, infelizmente. Então, tem as consequências. Mas uma das consequências, talvez a pior, é que o pecado ele vai atrair uma outra coisa ruim. Tá bom? Então, se a pessoa cometer um pecado pequeno, mas ele vai atrair uma outra coisa ruim, porque Jesus Cristo disse, um abismo chama outro abismo. Okay? Então, as consequências são, às vezes, como aconteceu com Davi, mal na família dele, tá bom? E às vezes também são consequências porque você vai perdendo a visão espiritual. Daqui a pouco você já não está acreditando em mais nada da Bíblia e de Deus, e daqui a pouco está seguindo seitas. Tá bom? Capítulo 1, na página 8. A confissão do pecado. Definição. O verbo confessar da palavra hebraica iada aparece como jogar, atirar, lançar. Bom, eu separei aí o texto que ele coloca, né, 1 Reis 8:33, que diz: quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem a ti nesta casa. E ele prossegue, uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Esse significado é bem interessante, né? Como se, quando você confessa, é como se você estivesse estendendo a mão, né, e dizendo para Deus, me tira desse abismo. Tá bom? Confessa, e como eu disse, né, a confissão está ligada à determinação de lutar para abandonar, a determinação de abandonar. Tá bom? Então é interessante esse significado de estender a mão. A situação do homem é comparado a alguém que está, por exemplo, naufragado, está no mar, e Deus construiu a salvação através de Jesus Cristo. A salvação é um barco onde tem lugar para todos. Não? E está sendo oferecido a ele. Olha, você quer sair dessa situação de naufrágio, desse mar onde você pode morrer afogado a qualquer momento, ouvir um tubarão, você quer sair dessa situação de perigo? Né? O critério para entrar nesse barco é você confessar e abandonar. Tá bom? Então, se a pessoa confessa, é como se ela estendesse a mão, eu aceito, me tira desse perigo e me coloca na salvação. Eu uso essa ilustração para poder explicar os irmãos a salvação. Né? Então, é claro que o arrependimento e confissão está ligado diretamente à salvação. O comentário prossegue. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Porque, veja os sinônimos, né? A pessoa está reconhecendo. Eu reconheço que a minha situação é de extremo perigo e que a única saída, né? Então, eu confesso. Né? Aí tem também o significado de tomar conhecimento.
A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. E o concordar com é um paralelo interessante, né? Você está concordando com o que construiu a salvação. Está dizendo, olha, para você se livrar dessa morte, é você confessar e abandonar. Se você fizer isso, nós te tiramos, você entra para o corpo de Cristo, para esse navio que é o corpo de Cristo, na comparação, né? Pois bem, na página 9, tem aí o item 2, a confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem contra Deus podem ser contra Deus ou contra um irmão. Não? Então, na verdade, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, eu destaquei essa parte em azul, né? Nós fazemos um tipo de confissão. Mas a confissão que realmente é fundamental é depois que nós tomamos todo o conhecimento, tá bom? E decidimos nos batizar. Porque o batismo é a confissão que envolve o compromisso com o cristianismo. Porque antes de ser batizado, a pessoa, de uma certa forma, está até restrita. Se ela faz alguma coisa de errado, ela não é nem excluída da igreja, ela pode ser até, vamos dizer, afastada de algum cargo elementar, mas ela ainda não decidiu fazer parte do corpo de Cristo. Mas quando ela se batiza, então, aí significa, né, que ela agora quer fazer parte do corpo de Cristo. Né? Na página 10, uma outra parte, nesse versículo 2, ele cita o texto de Neemias, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então, uma intercessão que ele faz pelo povo, que ele coloca aqui como um destaque, né? Ressaltar que o ensino bíblico é para nós fazermos essa confissão e, para manter comunhão com Deus, abandonar, né? Confessar e abandonar. O número 3, o símbolo de confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Deus Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Esse texto é um texto-chave, né? Provérbios 28:13, para você ler com os seus alunos. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, como eu falei no princípio, o termo iniquidade, o dicionário Strong, ele diz que é um sentimento de culpa. Então, você falar para os seus alunos que o perdão de Deus é perfeito. Eu sempre digo o seguinte: quando o homem peca, se arrepende e confessa, o primeiro a perdoar é Deus, e é um perdão perfeito. O primeiro a esquecer é Deus,
e é um perdão perfeito, Deus esquece. Bom, o segundo a esquecer é o próprio homem, que às vezes ele fica remoendo isso porque o inimigo fica acusando ele. Tá bom? E em terceiro lugar, quem esquece são aqueles cristãos que não conhecem o arrependimento, ou os outros homens, né, que não conhecem o arrependimento, que ficam lembrando aquilo da pessoa. Mas, nesse caso aqui, vamos trabalhar para que a pessoa, né, ela não ceda mais à acusação de Satanás. O que ela fez no passado, se ela se arrependeu, confessou e abandonou, né, Deus não lembra mais. Ela vai continuar lembrando, mas Deus nem lembra mais. Pois bem, agora vamos para a página 12, o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos esse Provérbios 28:13 que acabamos de ler, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Principalmente a pessoa, ela tem que saber que não tem como ela esconder de Deus, né? Prossegue. Semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, né? O exemplo de Adão e de Eva exatamente detalha ainda mais o que eu acabei de dizer. Não tem como nos ocultarmos, ouvir a voz de Deus passeando no jardim e nos ocultarmos, né? Claro que Deus sabe de todas as coisas. E prossegue, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. Bom, eu coloquei aí um texto para vocês de 2 Samuel, capítulo 12. Ele sugeriu ali, 2 Samuel, capítulo 11, 12, né? Aí eu destaquei 2 Samuel 12, 13. No finalzinho da página 12 eu comento. Davi se torna também o símbolo do homem sendo perdoado no exato momento que ele se arrepende. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado. Não morrerás. Então, esse texto também é um exemplo importante para que as pessoas se livrem de culpas ou de desacreditar no perdão de Deus. Tá bom? Bom, prosseguindo agora na página 13, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas repassaram a todo o gênero humano e natural. Ou seja, a consequência dele foram terríveis porque todos nasceram de Adão e Eva e por conta disso é que todos já nascem em pecado. O item 3, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado.
trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que pode se manter em silêncio, não confessando o seu pecado. Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Bom, então, como a conclusão desse texto, eu acrescentei em verde aí, né? O perdão do pecado não elimina as suas consequências. Dependendo do que a pessoa fez, né? Então, no caso de Davi, foi um pecado de violência e Deus já anunciou a ele, olha, agora o inimigo achou uma brecha na tua vida e na tua família, ok? Bom, na página 15, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Número 1, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ou seja, é claro, você não vai achar perdão em nenhum outro lugar. Eu sempre comparo, por exemplo, a situação de Israel hoje. Israel, hoje, ele ainda busca perdão naquele rito do Antigo Testamento. E ele não consegue nem completar aquele rito do Antigo Testamento, que era chamado Dia do Perdão, ou Dia do Yom Kippur. Ele não pode nem completar aquele rito porque ele não tem a Arca do Concerto. Então, Israel hoje, ele não tem aonde buscar perdão, porque ele não consegue cumprir o Antigo Testamento. Se ele aceitar Jesus como Salvador, ele tem onde conseguir esse perdão. Então, o perdão só em Jesus. Nós sabemos que pela profecia, esse momento está próximo. Israel ficou cerca de 1.900 anos longe da terra de Canaã. Em 1947, 48, ele retornou para a terra de Canaã, foi recriado o Estado de Israel, está se fortalecendo, e é o que a profecia diz, né? Que um dia eles vão reconhecer Jesus como Salvador, mas vai ser depois de um período que é chamado de dores de parto. O comentário prossegue. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em João, capítulo 1, que nós acabamos de ler, primeira epístola de João, capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Bom, só para esclarecer, quando ele está falando aqui de perdoar pecado, ele está falando de perdoar pecado para a salvação. Ele não está dizendo que você não pode perdoar o pecado do teu irmão contra você. O teu irmão falou uma palavra pesada para você, aí veio te pedir perdão. Você deve perdoar, sim. Né? Quando diz que só Deus perdoa pecado, está falando do pecado para a salvação. Ok? Item número 2. Alcançando cura e restauração, no final da página 15. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela
a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, 2 Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por quê? Porque todos estávamos destituídos da glória de Deus. Todos estávamos afastados. Se Jesus não vem e não morre pelos nossos pecados, nós não teríamos como vencer esses pecados. Não teríamos outra saída. E não teríamos perdão desses pecados. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras dos salmistas. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Eu comento abaixo. A confissão deve estar acompanhada de compromisso de abandono da prática. Bom, senão, essa confissão não faz sentido. Bom, na página 17, eu coloquei um exemplo aí para você poder ilustrar para os seus alunos um exemplo de um homem que erra, tá bom? Davi foi contar o povo e ele não exigiu que o povo trouxesse oferta de prata, como está exigido no livro de Levítico. Toda vez que for fazer um censo, o povo tem que trazer oferta de prata, porque a oferta de prata era um símbolo de resgate. Deus nos resgatou, ok? Bom, Davi, ele fez a contagem e não exigiu oferta de prata até que ele percebeu o seu erro, né? Veja o versículo 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ele desacreditou na palavra de Deus, porque a palavra de Deus dizia, não? Quando for fazer um censo, exija que o povo traga a oferta de prata. Versículo 11. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhes, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Bom, por que eu sugiro esse texto para vocês? Eu acho esse texto assim, ele muito interessante sobre a sabedoria do homem de Deus. Mesmo com todos aqueles erros, Davi era um homem de Deus. Então observe a sabedoria de Davi. A escolha dele vai ser fundamentada na misericórdia de Deus. Ele não vai escolher algo por acaso, tá bom? Então, ele prossegue dizendo, delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Eu não quero ser perseguido pelos homens, né? Eu aceito o juízo de Deus, porque quando você vai ler o que vai prosseguir, ele vai orar e Deus vai acabar com a peste que vai estar atingindo o povo. Alguns já me questionaram nesse texto, e talvez um aluno teu te questione amanhã. Então alguns já me questionaram dizendo o seguinte, mas pastor, o pecado foi de Davi e o povo foi punido? Não, o pecado foi de Davi e do povo, porque o povo também tinha que saber que a lei exigia que ele trouxesse oferta de prata. Se eu e você estivéssemos lá,
A nossa obrigação era fazer o seguinte: olha, Davi, você não exigiu oferta de prata, mas a lei exige, então eu estou trazendo. Então o erro foi de ambos. Quem faz parte de uma seita, comparando alguém que ensinou algo errado, né? Davi ensinou algo errado, não tem necessidade da oferta de prata. Quem serve numa seita, no dia do juízo final, não vai adiantar ele justificar diante de Deus: eu só vivi uma vida errada, só preguei doutrina errada, eu só fiz coisa errada, né? Ou não levei oferta de prata, porque o meu líder não me ensinou, então eu não tinha conhecimento. Não. Isso não vai servir para justificar, porque a Bíblia, ela está nas nossas mãos. Nós temos essa responsabilidade. A nossa responsabilidade é individual. Por isso a ovelha, ela tem que exigir que o pastor ensine. Ela tem que exigir que o pastor a alimente. E ela também tem que se alimentar. E aqui de alimentação nós vimos um exemplo ruim da CPAD, quando teve o trimestre sobre a Babilônia apocalíptica. Eles resolveram não tomar posição sobre quem era a Babilônia, ou seja, a atitude de um pastor que não quer alimentar, porque ele te fala de um inimigo, mas não diz quem é esse inimigo. Como é que você vai escapar do inimigo? Tem um inimigo, mas não vou nem te dizer quem é. Essa atitude de um pastor que não quer ensinar a ovelha, não quer alimentar a ovelha. Então a ovelha tem que buscar o conhecimento. Na página 18 ele conclui esse tópico: a confissão de pecado é o único caminho para a cura e restauração do corpo, alma e espírito. Sempre lembrando que a Bíblia diz que nós devemos buscar a santificação em todo o nosso espírito, alma e corpo. Então, todos são atingidos pelo pecado. Pois bem, na página 18 ainda tem a nossa conclusão, que diz: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Ou seja, concluir para o seu aluno dizendo o seguinte: olha, se você confessa, está determinado a abandonar, você pode saber que o perdão é perfeito. Você pode até duvidar do seu perdão, porque o inimigo vai tentar te induzir a isso. Mas o que a Bíblia diz para você, e eu espero que você confie na Bíblia, o que a Bíblia diz para você é que você está totalmente perdoado. Esses pecados estão esquecidos. Vou citar um exemplo para vocês de simbologia de perdão de pecado, tá bom? Um exemplo é bem claro na Bíblia. Quando o sacerdote fazia o sacrifício pelo perdão de pecado da pessoa, ele ia até o altar do incenso, ele intercedia para a pessoa, e as cinzas, tá bom? Ele deveria levar no deserto e jogar aquelas cinzas no deserto, tá bom? Vocês conhecem a expressão virou cinza, né? Provavelmente essa expressão vem da Bíblia, porque ele colocava a cinza no deserto, o vento levava aquela cinza, tá ok? Daqui a pouco ela desaparecia. Qual o simbolismo? O teu pecado desapareceu, tá bom? E tem uma segunda também, que você conhece, o Rio Jordão, já ouviu falar, tá bom? É o rio que ele cruza a terra de Canaã, tá bom? Rio onde João Batista batizava, onde Jesus foi batizado. Esse rio, ele desemboca no Mar Morto. Por que esse mar é chamado de Mar Morto? Porque ali existe uma evaporação anormal. Aquele mar, ele está abaixo do nível do mar, tá bom? Mas ele não enche aquela região. A água chega ali naquela bacia e ela evapora uma quantidade muito grande, tá bom? Então, simbolicamente, eu digo que
João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Simbolicamente, as águas levavam os pecados daquela pessoa. Então, aquela água caía no Mar Morto, que ela era, até hoje é, evaporada, ou seja, os teus pecados evaporaram. Então, são duas simbologias interessantes para você poder falar, duas ilustrações interessantes, né, para você poder falar para os seus alunos, ok?